Nós estamos acompanhando nesses dias, na liturgia, o profeta Oséias nos falando sobre as idolatrias, a infidelidade do povo de Israel. E ele fala do povo de Israel como se fosse uma pessoa, uma mulher, e suas infidelidades. Está dizendo sobre a nossa alma, está falando sobre o povo escolhido de Deus, que também inúmeras vezes traímos o nosso Senhor, traímos o nosso Deus com as nossas idolatrias, construindo inúmeros altares. Veja como a palavra disse: à medida em que iam prosperando, que a vida deles iam recebendo mais bênção, mais graças, mais altares construíam, e isso levantou do coração de Deus uma profunda ira, que exigiu deles, que cobrou deles pelos seus pecados. Meu irmão, minha irmã, é assim também que o Senhor está dizendo a cada um de nós. Parece que quando as coisas melhoram na vida da gente, muitas pessoas acabam deixando o Senhor em segundo plano. Começa a melhorar um pouquinho a vida financeira, já não tem mais tempo para Deus. Ou vive para o trabalho, ou vive para aproveitar os frutos que o trabalho trouxe. Vive de churrasco, vive de passeio, vive de boas companhias, de lugares de viagens. E aí não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para rezar, não tem mais tempo para as coisas do Senhor. A pessoa, quando começou a namorar, estava na igreja, e depois vai levando o namoro, vai melhorando, vai criando intimidade, e de repente já é um namoro contra a palavra do Senhor, já não é mais um namoro cristão. Aí casa, não tem mais tempo para Deus, vai para a faculdade que tanto orou pedindo para o Senhor, e depois, por causa da faculdade, não tem mais tempo para Deus, e a cabeça vai mudando. Quando ainda era muito simples, humilde lá, amava a Deus, adorava o Senhor, mas depois Deus foi concedendo inteligência, sabedoria, oportunidades, e aí vai trocando a verdade do Evangelho pelos livros, pela ciência, pelos professores, que tanto nós amamos, nossa, é muito inteligente, e vai trocando todos esses conhecimentos do Evangelho de Jesus pelas atrações do mundo. Meus irmãos, isso é construir altares. Estes altares dos pagãos, altares de idolatria, altares que não são para o Deus vivo. É estes altares que o profeta denuncia e que continua denunciando hoje na vida do cristão, na vida do católico. Você não pode edificar altares para oferecer sacrifício a estes ídolos. Não pode prostrar a tua vida, colocar agora a tua vida a serviço destes deuses que você vai criando, que não podem te salvar. O namorado não pode te salvar, a namorada, nem a esposa, nem os filhos podem te salvar. E muitos de nós tornamos os nossos filhos deuses, tornamos a nossa casa um Deus, se preocupando tanto com a casa, com limpeza, com arrumação, e que não tinha tempo para Deus, para a igreja, não tem tempo para oração, não tem tempo para rezar com a comunidade. E quantos outros deuses nós fomos edificando? Do dinheiro, dos sonhos, dos projetos, e vamos deixando as verdades do Evangelho, vamos traindo as verdades do Evangelho pelas coisas do mundo. Eu falo para vocês, olha como a gente tem que ficar muito atento. Eu sempre estou assistindo uma coisa ou outra na internet, e teve aquela grande explosão quando começou a questão do coach, né? Começou uma grande explosão de muitos homens, muitas mulheres falando, palestras motivacionais, etc. E a gente acaba envolvido, né? Escutando ali tudo. E eu me lembro que comecei a escutar, acompanhar uma pessoa na internet, falava muito bem, falava de uma vida, ele falava muito sobre a vida épica, sobre uma vida de muitos sucessos, de muitas conquistas, de que tudo que você sonha, você se organiza, você se programa, você alcança, você muda a sua história, com pensamento positivo, com pensamento para frente, com aquela disciplina necessária, você trabalha, você economiza, você guarda. E eu fui lendo tudo aquilo, e eu achei aquilo tudo tão motivador, aquilo tudo tão... E comecei a ficar impressionado com tudo aquilo, colocando aquilo na minha cabeça de alguma maneira. Eu fui achando que aquilo era uma boa direção para a minha vida.
Gente, eu sou padre e eu estou dizendo para vocês, era um discurso tão encantador, que aos poucos eu fui pensando, não, é assim mesmo, eu tenho que ter projetos, eu tenho que ter planos, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que comprar isso, eu tenho que conquistar não sei o que, tantos pensamentos, que não eram ilícitos, que não eram errados, que eram possíveis. E um dia lá nas minhas orações pessoais, o Senhor disse para mim, padre, eu sou o teu projeto, eu sou o projeto do teu presente, do teu passado e do teu futuro. Sabe qual é as tuas conquistas? A cruz. Eu montei na cara. Tuas conquistas são a cruz. Essa é a tua conquista, padre. Sabe quais são os teus negócios? A santa pobreza, a generosidade, o desprendimento. Sabe qual é a tua glória? A tua humilhação e as tuas misérias. Este é o caminho do cristão. Se há algum plano para a tua vida, que sejam os planos do Evangelho. Meu irmão, que voadora nosso Senhor me deu. Nós edificamos altares e vamos deixando o altar do Senhor, do Evangelho e da Palavra para último plano. Não vamos mais querendo a glória do Calvário, a simplicidade e a humildade do coração de Jesus, a disciplina da vida de oração. Nós vamos trocando, amados irmãos, pelas vanglórias do mundo, dos reconhecimentos dos homens. Nós trocamos, amados irmãos, e edificamos altares para estes deuses que nos trarão somente a destruição. Nos trarão destruição, gente. Quanta gente eu conheço que dedicou a vida, que de repente mudou a sua história, começou a dedicar a vida por um trabalho, por alguma coisa, colocando acima de Deus, colocando pessoas acima de Deus, e depois teve um alto preço a ser pago, porque aquelas pessoas não puderam salvá-las. São humanos, são fracas, são infiéis, nos decepcionam. E aquela pessoa não tinha onde se apoiar, não tem onde se agarrar, porque o Senhor ficou em último plano. Pois bem, diz o Senhor dos exércitos, todos estes altares para os teus falsos deuses, meu filho, minha filha, você que é batizado, você que é meu, eu sou um Deus ciumento. Esses altares que você construiu para estes falsos deuses serão destruídos, e com eles as tuas seguranças. E aí, como dizia lá na Vila Comercial, nós vamos chorar o leite derramado. Por que, Senhor, estamos vivendo esse sofrimento? Por que, Senhor, essa provação? Porque os teus ídolos e os teus altares destes deuses foram destruídos. Porque eu sou o Senhor e o teu Deus. E por isso nosso Senhor enviou os apóstolos aos filhos de Israel, porque eles sabiam, eles conheciam a palavra, eles conheciam as leis, e eles tinham entregado o coração deles às idolatrias. Então Jesus disse, vá primeiro aos filhos da casa de Israel, e dizei para eles que o reino de Deus está próximo. Gente, Jesus continua chamando, Jesus continua enviando. Ele ungiu, ele consagrou sacerdotes, ele ungiu, ele consagrou apóstolos, missionários, que na pessoa dos bispos, através da sua igreja, Jesus continua pregando, Jesus continua anunciando, Jesus continua curando das enfermidades, libertando dos demônios, através dos sacramentos. Jesus continua abrindo o nosso entendimento e o nosso coração para as coisas do alto. Mas se nós não ouvirmos, se não abrirmos o nosso coração, nós iremos sofrer. Mas se nós nos entregarmos no seguimento de Jesus e deixarmos com que Ele, que nos alcançou através da sua palavra, através da sua igreja, entre na nossa vida, na nossa casa, e de fato temos o Cristo como o altar da nossa vida, então espreitaremos muitas alegrias e muita paz. É verdade, na vida de um católico, de um cristão, há 3 altares num único altar: o altar do Cristo,
Mas há 3 altares do cristão que se celebra com Cristo: do leito nupcial, dentro do matrimônio, o da mesa onde a família senta para fazer as refeições, e o altar onde é oferecido o santo sacrifício. Estes são os únicos 6 altares que um bom católico precisa ter e valorizar, porque todos eles estão ligados ao único e verdadeiro altar que ofertamos ao Pai, o de Cristo nosso Senhor, que nos santifica e que nos garante a vida e vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.